cardápio de hoje vem com um molho especial de serenidade e um tempero de autoconhecimento. Bem-vindos a mais um episódio do Menu de Mães. O cardápio de hoje traz um tema essencial para o bem-estar mental e emocional, sobre meditação e autocompaixão. E para nos guiar nessa jornada, da meditação, eu tenho o prazer de receber aqui hoje a Luísa Rummel. Ela é especialista em meditação e fundadora do Kavaná Meditação. Prepare-se então para uma conversa enriquecedora sobre essas práticas que podem transformar as nossas vidas, né? Eu tive o grande prazer de conhecer a Luísa num evento de meditação da Theodora Holm, que inclusive eu sou super fã também. E assim, foi assim, mágico, eu diria, porque ela tem uma energia, uma calma, uma paz, e aquilo me chamou. E aí eu fiquei super feliz, né, com o nosso bate-papo e achei que teria tudo a ver trazer ela aqui também para trazer essa mesma paz para vocês que estão escutando ou que estão assistindo a gente. Então, eu vou apresentar um pouco a Luísa. Bom, a Luísa deixou a arquitetura 16 anos atrás. Ela estava buscando formas de ajudar pessoas a se conectarem profundamente com elas mesmas. Depois dela atuar um tempo como coach, palestrante, a Luísa resolveu ser instrutora de Mindfulness com foco em redução de estresse pela Brown University. E ela aprofundou seus estudos e formação. E em 2016, ela resolveu fundar o Kavaná, que é @Kavaná Meditações, para quem não conhece. Ela tem criado caminhos para ajudar pessoas e empresas a viverem os benefícios da meditação e do mindfulness. É um prazer enorme ter você aqui hoje, eu estou muito feliz, acho que o nosso papo vai ser muito gostoso. E eu vou sair daqui bem mais leve. Cora, quero super te agradecer. Como eu te falei, é o meu primeiro podcast, estou muito animada para a gente falar sobre esse assunto que eu amo. E acho que quanto mais a gente divulga, né, e fala sobre meditação e traz a meditação como algo possível para as pessoas, enfim, é uma coisa que me encanta. Com certeza. Obrigada. Imagina, é um prazer, eu estou muito feliz. E eu achei muito legal porque eu participei recentemente de um grupo que a Luísa tem, né, de meditação guiada, que ela faz alguns horários durante o dia, então é super gostoso. Eu não consegui ainda encontrar esses momentos da minha rotina, mas eu estou evoluindo para que isso se torne um hábito, porque eu acho que realmente faz diferença, né? As oportunidades que eu tive de ter esse momento fez diferença no meu dia, né? Sim. Então, Luiz, eu acho que você podia contar para a gente também como começou a meditação a fazer parte da sua vida. Muito bom. Bom, a meditação entrou na minha vida. Como você falou, eu deixei a arquitetura em 2008. Eu fui trabalhar num centro de estudos de espiritualidade. E lá dentro eu fui evoluindo, aprendendo, me tornei professora, instrutora, mentora. E em 2014, eu estava morando em Israel. De repente estourou uma guerra. E é uma coisa muito diferente da nossa realidade aqui do Brasil, né? A gente tem os nossos perigos, então, de repente, a gente se depara com um perigo que não faz parte da nossa realidade. Sim. Tocava uma sirene uma vez por dia, que era para avisar que tinha um míssil indo na direção de onde a gente estava. E aquilo, assim, passaram-se 2 semanas com uma sirene por dia, chegava um momento que eu não conseguia mais. Eu falava, gente, eu tô no banho, eu não sei se está tocando a sirene. Eu tô dormindo com medo de se vai tocar sirene ou se não vai. Se você não está prestando atenção, né? Se em algum momento... Foi uma situação que me deixou ali muito... Você fica refém daquilo. Ninguém conversava sobre aquilo, né? Eu comecei a ficar ansiosa. Sem saber que o nome disso era ansiedade, né? E... Você ainda não tinha assistido Divertidamente 2. Pois é. E um belo dia eu acordei com uma crise de falta de ar. E eu nunca tinha tido aquilo. Aí eu fui no médico, fiz vários exames. O médico falou, olha, depois que saíram os resultados, ele falou, olha, tá tudo ótimo com você. Eu acho que você desenvolveu uma asma emocional. Eu falei, nossa. E era uma coisa que, assim, era uma crise que me dava, era uma crise de asma,
Então, todas as vezes que eu ia dormir já com medo de ser acordada por aquela falta de ar. Então, começou Fica num estado de alerta, né? O tempo todo, assim. Exatamente, o tempo todo. Ai, gente. Então, aí eu falei, bom, se é emocional, não vai adiantar. Eu usava aquelas bombinhas, né, que ele tinha me receitado. Falei, não vai adiantar nada essas bombinhas, eu vou ter que procurar um outro caminho que me ajude de fato com essa questão emocional. Aí, coloca no Google, várias coisas vão te levando para a meditação. Quando eu comecei a pesquisar sobre meditação, eu queria muito uma explicação científica, porque naquela época eu tinha um certo preconceito com meditação. Então, eu achava que para meditar eu tinha que me sentir de uma determinada maneira, me sentir mais leve, uma coisa assim, iluminada e, sabe, ter uma sensação, um arrepio. Sim, e você falando agora é muito incrível, porque quando eu fiz a meditação com você, foi isso que eu senti. Sério? Você fez aquilo ser possível em qualquer momento, de qualquer forma. E eu pensei, nossa, eu não preciso estender um tapete no chão, né? Ficar naquela posição. Eu posso só, de repente... né? Lógico, acho que deve ter formas ideais de fazer, com certeza, mas dá sim para você, sei lá, chegou no seu trabalho, antes de, né, de ligar seu computador, você ter uns Fazer uma minutos. pausa. Exato. É uma pausa, são momentos de pausa. Então, eu comecei, né? Quando eu vi que vários artigos ali mostravam, então eu fui muito buscando a meditação pelo lado da ciência. Então, tá bom, a ciência fala que meditação faz bem para a saúde. Deixa eu tentar entender como que a ciência explica o que é meditação. O que significa o meu cérebro estar em estado meditativo, né? Então, eu fiquei muito interessada por esse lado mais, sabe, teórico, conceitual. Eu queria ali saber respostas assim claras. E então uma das outras coisas que eu achava também era aquela que é uma das coisas que eu escuto muito das pessoas. Ah, eu não consigo parar de pensar. Então eu achava naquela época, em 2014, que para eu meditar eu precisava parar de pensar. Então você vai estudando, vai se aprofundando, vai conhecendo, vai entendendo melhor, você fala: "Não, eu nunca vou parar de pensar. Sempre vai ter alguma atividade acontecendo na minha mente". Então, aos poucos eu fui vendo que existem formas, eu fui estudar diferentes técnicas de meditação, tentando encontrar alguma com a qual eu me identificasse melhor. E até aquele momento você estava fazendo para você. Para mim, né? totalmente para mim. Aí, bom, comecei a notar 2 meses depois, eu já não tinha mais essas crises. No final de 2014, eu voltei para o Brasil. Aí, eu, cada vez mais interessada, eu fui fazer um curso de meditação transcendental. Aí, depois eu vi um outro curso online, que era de um cardiologista de Harvard, que ele explicava o efeito da meditação transcendental para a saúde física, né, na fisiologia, o que mudava na fisiologia do corpo. Então, cada vez mais eu ia me aprofundando, me interessando. Em 2015, eu comecei a ensinar meditação naquele centro de estudos, era um centro de cabala, então eu comecei a ensinar meditação cabalística lá dentro. E em 2016, eu saí de lá por diversos motivos, mas não relacionados, né, com a meditação, enfim. Mas eu decidi abrir a Kavaná Meditação. E eu pensava assim, eu quero abrir um espaço, eu quero criar uma marca de treinamento em meditação, que eu possa ensinar a meditação de uma forma simples, que eu possa ensinar diferentes técnicas, porque para cada pessoa vai se identificar com uma forma de meditar diferente, e eu não queria que fosse atrelado à espiritualidade ou religião. E uma das coisas que eu pensava assim, empresas, né, dependendo do ramo, tem pessoas que são muito estressadas ali, que precisam entregar resultados. Então, eu sempre tinha essa visão, sabe? De falar, Eu acho que o mundo corporativo em geral sofre desse mal. O estresse, né? A gente vê quantidade de casos de burnout, né? Essa exaustão mental, crises de pânico, crises de ansiedade, depressão. Então, a gente vê hoje em dia o quanto que existem de estudos que mostram o benefício da meditação em diversas situações, né? Então, por que não levar isso para o maior número de pessoas?
Muito bom. E a meditação, ela é para todo mundo? Cora, eu vou te falar que assim, poucas pessoas falam sobre isso. A meditação, ela tem alguma contraindicação, tá? Então, quando a gente medita, a gente, na verdade, no nosso cérebro, né? Então, a parte que é mais ligada ao racional, a gente ativa tudo isso. Só que uma das coisas que a gente acalma é a nossa parte do sistema límbico. Então, enfim, não sei se eu quero entrar tanto assim em coisas muito técnicas, né? Mas, por exemplo, quando uma pessoa ela está em depressão profunda e ela não está ainda medicada e com acompanhamento médico, psiquiátrico e com terapia, se ela começa a meditar, é capaz do efeito não ser bom para ela, porque ela já está num estado ali que é um pouco mais, sabe, a emoção ela já está mais adormecida. Então, se ela começa a meditar, a meditação ela só vai aumentar essa dormência. Então, o ideal, por exemplo, para uma pessoa com depressão profunda é, de fato, começar a tentar fazer algum esporte, né? Assim, estimular outros tipos de substâncias, né, dentro do corpo que vão ajudar ela a se reerguer, né? E não acalmar mais. Mas você fala, por exemplo, o caso de pessoas ansiosas, pessoas com estresse, né? Ou pessoas que querem simplesmente se conhecerem melhor. Sim. Né? Eu diria que sim, a meditação é para elas. E nem precisa ser só relacionado ao trabalho, né? Não. Na verdade, na vida em geral. E sabe que uma vez eu fiz um podcast que ela falou sobre burnout parental. Olha. Então, assim, mães, pais que muitas vezes precisam para poder lidar com o dia a dia com os filhos, porque não é fácil, né? É um desafio enorme. É desafiador. É desafiador. E o que você, né, eu vou falar, sugere, ou que a gente deve pensar, ou focar no momento da meditação, né? Eu estou fazendo essa pergunta porque quando você disse também no dia da meditação que a gente podia, né, que a gente precisava controlar completamente a mente, eu fiquei aliviada, né? E só que é muito bom quando a gente consegue esvaziar, né, um pouco essa mente. Como conseguir isso, né? Esvaziar, eu acho que é uma palavra quase impossível. Ainda mais quem mora em São Paulo. A mente, ela sempre vai ter algo. Ela Sim. sempre vai ter algum tipo de informação ali presente, né? Eu prefiro a palavra aquietar. Porque quando a gente aquieta, não significa que não tem nada ali, né? Ela não tá um vazio. Sim. E eu acho que até um dos grandes desafios, assim, para quem está começando, é tirar essa expectativa de como eu quero me sentir. Eu quero me ver, me sentir nesse buraco vazio que nada me incomoda. Imagina, não existe isso, né? Não tem como. Você senta para meditar, o interfone toca, aí passa um avião, alguém buzina na rua. Então, né? E se não é o som externo, tem o barulho interno também. Sim. De pensamentos. Às vezes é mais alto do que o É mais alto do que o de fora. Então, eu me lembro de tarefas, de coisas que eu tenho para fazer. Então, assim, tem uma explicação que eu acho que eu até dei naquele dia, né? Uma explicação que eu gosto muito. O que você usa na meditação, durante a meditação? Então, a gente usa a chamada âncora. A âncora, se a gente imaginar um barco que está ancorado, ele não está parado. O papel da âncora não é fazer com que o barco fique parado. Estagnado, né? Completamente imóvel. Não, o barco ele está se movimentando de acordo com o movimento das ondas. Então, o mar pode estar agitado, ou ele pode estar mais tranquilo, mas parado ele nunca vai estar. Igual a nossa mente. Sim. Então, ela pode estar mais tranquila, ela pode estar mais agitada, mas parada ela nunca vai estar. Qual que é o papel da âncora? É não deixar que o barco fuja. Então, a âncora que a gente usa na meditação, o papel dela é não deixar que a nossa mente fuja totalmente, que eu não saiba onde ela está. E isso acontece muitas vezes. Então,
tá tudo dentro do normal. Qual que é o treinamento que a gente faz? É trazer gentilmente a atenção de volta. Então, eu vou te dar alguns exemplos de âncoras. A âncora, ela pode ser a respiração. Então, a respiração, ela está sempre com a gente. Ela está sempre acontecendo. Eu posso parar e prestar atenção. Como está a respiração agora? Ou eu posso trazer atenção para o corpo. Qual a sensação do corpo agora? Eu estou com as pernas cruzadas, eu estou encostada na almofada, eu sinto os glúteos em contato com o assento, a posição dos braços, das mãos, os pés em contato com o chão. Então, eu sentir o corpo. Será que eu estou contraindo ou tensionando alguma parte do corpo? Às vezes a gente tensiona sem perceber. A gente tensiona essa região, a gente tensiona aqui, a região do maxilar. Então, a gente começa a usar essas âncoras para quê? Para ajudar a atenção a voltar para o momento presente. Porque a atenção, ela vai sair. A gente só tem que trazê-la de volta. E quando a gente fala sobre essa condução da atenção, imagina você conduzindo uma criancinha de 2 anos, pegando essa criancinha pelas mãos e trazendo, levando para algum lugar com paciência. Então, é isso que a gente faz. A gente não precisa brigar com o pensamento. Acolhimento, né? Acolhimento, a gente não precisa lutar. Então, vão surgir todas as tarefas, de tudo que tem para fazer naquele dia, na semana, no mês, enfim. Os assuntos mais, importantes, presentes, tudo isso vai aparecer na mente no momento da meditação. E o que você faz? Você olha para tudo isso. Os sons também são uma opção de âncora. Eu acho que, assim, é interessante a gente pensar que a gente pode olhar e escolher deixar aquilo em outro lugar, né? Como tudo na vida, né? São escolhas, né? Então, a gente tem que escolher o que vai priorizar. No momento da meditação, você vai priorizar isso, a respiração. Eu lembro de você na condução, que eu acho que isso facilita também. Você vai conduzindo a gente a lembrar disso, né? Guiando. E aí, eu acho que isso deixa realmente mais tranquilo, né? Tem uma voz na meditação guiada, a própria voz da condução, ela te traz de volta. E na prática é isso, é você saber que a mente vai sair e você só precisa voltar. Então, é se lembrar de voltar. Então, quando você me fala, o que pensar na hora da meditação? Eu acho que a gente não precisa fazer nenhum esforço de pensar em algo específico. Os pensamentos, eles vão surgindo, a gente pode observar. Peraí, deixa eu olhar para a mente também. Quais são os pensamentos que estão vindo? É algum assunto? Será que tem alguma reflexão que está acontecendo aqui? Talvez tá começando uma conclusão de algum assunto, uma coisa que eu não tinha pensado antes e que agora está vindo esse pensamento. Então, eu não preciso cortar essa linha. Eu não preciso falar, não, agora é hora de prestar atenção à respiração. Não, eu posso olhar, eu posso acompanhar. Depois, cheguei num ponto, como está a respiração? Como está o corpo? Porque meditação é isso, é você também, não é só você parar por parar. É você parar com uma intenção de prestar atenção em você, de saber o que está acontecendo com você, dentro de você, na mente, no corpo, no ambiente em que você está. E uma pergunta que eu fiquei curiosa. Você, quando faz meditação, ninguém fica te guiando? Não. Eu mesma. Você mesmo, né? Sem falar, fica só no pensamento, guiando você mesmo. Para ver como o seu pensamento está funcionando. Sim. E você sabe uma coisa interessante? Quando eu guio a meditação para as outras pessoas, eu também estou me conduzindo naquela meditação. Então, a minha mente, ela também foge durante uma meditação que eu estou conduzindo. Vem pensamentos, né? Eu penso na agenda, nas coisas que tem que fazer, o que tem que comprar para casa, almoço, jantar. Então, tudo isso surge também. E aí é aquele exercício de eu me lembrar. Opa, agora volta, presta atenção à respiração. E tem umas pessoas que me falam assim, nossa, Luísa, parece que você adivinha. Na hora que a minha mente vai para outro lugar, eu falo, a minha também foi para outro lugar.
E Luiz, existe um horário que seja ideal? Eu achei que não existe, não né? existe. Pelo que eu aprendi com você, mas acho que Não é bom existe. todo mundo aprender Sim, também. com certeza. Assim, existem algumas sugestões de que se você medita logo de manhã, é uma coisa que você acordou, você já deu prioridade para aquilo, você já fez aquilo e pronto, você tem aquela prática que está te ajudando naquele momento, mas que você vai levar para o seu dia, né? Porque a gente não medita só para ter o benefício naquele momento da meditação, a gente medita para ficar bem durante o dia também. Sim. Então, existem algumas sugestões, né, de se fazer pela manhã. Agora, falando com mães que acordam, muitas vezes são acordadas pelos filhos, e já começa aquela loucura em casa, não tem como você falar para uma mãe, ah, não, você tem que meditar de manhã sim. Sim. Então, filho, não sei, vai tirar uma soneca, será que você consegue sentar 5 minutinhos, 7 minutinhos, parar e prestar atenção em você? Ou no final do dia, depois que o filho já foi dormir, né? Então você senta, sabe, mais tranquila. Às vezes vai bater o cansaço, mas tenta só prestar atenção, pensar como foi o dia. Como o dia passou? O que eu fiz hoje? Como que eu me senti durante o dia? Essa foi outra informação curiosa. Eu fiquei pensando, gente, lá muitas pessoas comentaram que gostam da meditação do final do dia. E aquilo me surpreendeu, assim, nunca imaginei, assim, 8 horas da noite você tá, né? Mas realmente, parece um bom horário. Sim. E tem muita gente que gosta de fazer, porque aí você separa muitas vezes. Tem algumas alunas minhas que gostam de fazer assim que chegam em casa, depois do trabalho. Porque aí separa um pouco o dia, sabe, do trabalho e agora eu cheguei em casa, então é o meu momento. Legal. E assim, quais são os benefícios que ela traz no dia a dia, né? No caso, se você conseguir praticar ela no dia a dia. Mas independente disso, praticar em qualquer momento da semana também deve ser bom, né? Então, Sim. quais seriam os benefícios de quem pratica todo dia ou de quem pratica, né? Esporadicamente. Então, os benefícios, na verdade, eles são inúmeros, tá? Então, se a gente pegar, por exemplo, eu gosto sempre de citar um que para mim foi o principal. Na minha vida, o que mais fez assim, uau, é a autorregulação emocional. É você ter a capacidade de, na hora que acontece um desafio, você ter aquela consciência de como você tá durante aquele momento de desafio. Então, assim, não é que eu me sinto calma e tranquila e eu vou lidar com aquele desafio da melhor forma possível. Não, muitas vezes eu sou reativa, eu sou impulsiva, mas ter a consciência daquilo eu acho que faz toda a diferença. E você ter a capacidade de você voltar para o seu ponto ali de equilíbrio, você saber qual ferramenta vai te ajudar naquele momento, sabe? É prestar atenção ao corpo, é perceber o que está acontecendo comigo agora. Puxa, eu perdi a paciência. Como que eu estou me sentindo agora? O que eu posso fazer por mim agora, nesse momento? Então, esse é um dos benefícios, tá? Que é a autorregulação emocional. Falando de um modo mais geral, a meditação ela vai melhorar a questão da concentração, a consciência de um modo geral, de você saber como você está e do que você precisa em vários momentos do dia. Essa capacidade de você conseguir parar. Então, foco, a memória melhora muito. Hoje em dia existem vários estudos que mostram, né, inclusive a questão de todo o processo, né, doenças degenerativas. Doenças degenerativas, diversas doenças, por exemplo, o próprio curso de formação que eu fiz, que foi de redução de estresse, ele foi desenvolvido por um médico em 1979, por um médico em Massachusetts, e a intenção dele era criar um programa para pessoas que sofriam com dores crônicas. Então, esse programa ele foi criado para pacientes de questões com dores crônicas. Eu tenho uma dor crônica no meu ombro.
Bom, eu chamo de crônica, mas eu não sei se ela... Assim, eu já pesquisei mil coisas, assim, já fui em vários médicos. Eu descobri que com musculação é o que realmente Entendi. melhora a minha dor. Entendi. É fortalecer para eu não ficar, quando eu fizer algum, sei lá, uma má postura, enfim, qualquer Sim. coisa nesse sentido, não forçar tanto a ponto de começar a ter a dor e aí irradiando, irradiando. Então, a musculação é o que me dá sustentação para eu evitar certas coisas que, né, vão desencadear essa dor, que é horrível, né? Dor é horroroso. É horrível. E se a acho gente que- não sabe, imagina uma pessoa que precisa... Assim, eu já tive alunas com endometriose, que já até passaram por cirurgias, mas a dor, ela continua ali. Então, tem pessoas que elas vão fazer compressa de água quente, vão tomar remédios fortíssimos, mas a dor, ela continua ali. E aí, o que você faz? Então, a meditação, por exemplo, nesse caso, ela entra numa mudança de relacionamento. Como você se relaciona com a dor. E quando esse programa foi criado, com essa intenção da gente olhar para como a gente se relaciona com a dor, com os estresses que vão acontecendo, porque primeiro ele criou focado em pacientes com dores crônicas, mas depois ele falou assim, puxa, mas isso pode beneficiar outras pessoas também. Então ele abriu para o público em geral. E ele viu que cada um tem uma dor, tem um sofrimento emocional, física, mental, tem algo ali. Então, como a gente se relaciona com esses desafios, essas dificuldades... Essas dores da alma dá até, né? alma, é o que faz a diferença, é como você se relaciona. Então, eu vou dar um exemplo. Não vai evitar de você ter dor. Não vai evitar, né? exatamente. A dor, ela existe. É Ela como existe. você lida com ela. É como você lida com ela. É igual o problema, né? O problema, ele existe. É como você vai lidar com ele. Sim. Então, muito bom pensar nisso, porque eu acho que é algo que não tem um ser humano que não passe por isso, né? Por alguma dor, né? Algum trauma, enfim. Então, ter essa capacidade de você lidar de uma forma mais generosa, de você ser capaz de se acolher, ter esse olhar mais autocompassivo, né? Aí entra a autocompaixão. Sim. Então, como que você pode se acolher? Então, a gente fala dos benefícios da meditação, né? E principalmente quando a gente fala de mindfulness, né? Que também tem muito estudo. A prática de mindfulness, a diferença entre prática de mindfulness e meditação é que a prática de mindfulness, ela não é só meditação, ela também tem meditação, que a gente chama de prática formal, mas a gente também tem as práticas informais. Então, eu não separo somente aquele momento por dia para meditar. Eu levo a atenção plena para várias atividades que eu realizo ao longo do meu dia. Sim. Então, inclusive, o benefício, eu tô ali cultivando. Então, assim, mesmo que eu não tudo entre... que eu faça, exatamente. Né? Então, na hora que eu faço uma refeição, na hora que eu vou checar meu celular, checar minha caixa de e-mails, eu posso estar ali, sabe, me observando enquanto eu faço aquilo. Fazendo aquilo sem pensar na próxima coisa que eu tenho para fazer. Com até ter qualidade, né, de tempo com os filhos, com né? Os filhos. Porque como é importante a gente estar presente. Hoje, acho que mais do que antigamente, a gente tá, né, conectado o tempo todo. Então, às vezes a gente não tá prestando atenção em algo tão simples, né? Sim. Uma demanda tão básica, né, dos filhos. E, inclusive, tá dando um exemplo ruim de como ficar, né, o tempo todo ligado, né? Que, na verdade, você tá ligado, mas você tá desligado, porque você não tá prestando atenção no que você tá fazendo. Você só tá no automático fazendo. Sim. Não, isso é muito interessante. E uma coisa que eu pensei quando a gente estava falando do horário, né? Eu achei interessante também. Peraí, vou só lembrar, porque era uma coisa que eu queria lembrar. Na hora que você estava falando, sabe quando vem na minha cabeça? Agora eu perdi. Mas vai voltar. Vai voltar.
Ficar calmo. Agora tem um outro estudo também que foi feito sobre o processo da telomerase, né? É assim, eu nem sei, de repente a gente corta isso aqui, porque eu não sei explicar direito, né, esse processo, mas uma das coisas que foram descobertas em pesquisas é sobre o comprimento dos telômeros, né, que são responsáveis aí é algo que está ligado com o nosso envelhecimento. Então, o tamanho do telômero, ele fala, né, se a pessoa tem mais idade, menos idade. O encurtamento dos telômeros, por exemplo, é o que vai fazendo o surgimento dos cabelos brancos, as rugas, todo o processo de envelhecimento mesmo. E fizeram algumas pesquisas já, alguns testes, que mostram que para as pessoas que meditam, os telômeros eles são mais compridos, mesmo em relação à idade. Não sei se dá pra gente falar, porque eu falei de um jeito meio confuso aqui, né? Não, achei muito legal. Mas é uma coisa que, assim, a gente vê o resultado também da meditação, o efeito da meditação, o benefício da meditação, também na longevidade. Que legal. Tem muitas habilidades que a gente vai desenvolvendo também. E como a gente consegue desenvolver? Você falou a autocompaixão através da dor. Mas tem outras formas que a gente também consegue ter essa autocompaixão através da meditação? Tem, estimulando isso. Então, a autocompaixão ela é muito benéfica, por exemplo, para pessoas que se criticam de um jeito muito extremo. A crítica ela pode ser construtiva, ela pode ser destrutiva, né? Sim. Então, a nossa autocrítica ela também pode ser construtiva ou destrutiva. Então, a nossa é pior, né? A nossa é pior, exatamente. Porque é o tempo todo. O tempo todo a gente se cobra, a gente se compara, a gente se critica. E quando a gente se critica, né, que a gente está ali falando com a gente mentalmente, a gente não coloca um filtro. Peraí, que palavras que eu vou usar para mostrar para a Luísa que ela não está fazendo isso de um jeito legal? Não, é assim, Luísa, como assim você ainda não aprendeu isso? Como que de novo eu errei? Como que de novo eu fiz isso dessa forma? Como que de novo, sei lá, eu me atrasei? Ou eu não respondi uma mensagem? Olha só, eu esqueci de fazer tal coisa. E a gente fica ali, sabe, ruminando aquilo, né? Aliás, os pensamentos, né? O que a gente fica ruminando na mente. Essa é uma outra coisa que a meditação tem como benefício, de ajudar com essa coisa do ruminar os pensamentos. Então, quando a gente fala sobre a autocompaixão, é a gente aprender a ser mais gentil com a gente. Então, não é uma autoindulgência, não é autopiedade, é uma autocompaixão. Então, se a gente pensa, a compaixão é você simpatizar com o sofrimento do outro. É você ser capaz de acolher o outro no momento de sofrimento. Então, eu ser autocompassiva é eu ser capaz de simpatizar, que eu estou passando por uma situação difícil e eu não preciso agravar aquilo com os meus pensamentos autocríticos. Posso falar, poxa, eu estou passando por isso, tá difícil. Que eu consiga ser doce comigo agora, neste momento, nessa situação. E como a gente pode cultivar sem estar atrelado à dor, ao sofrimento ou essa coisa da crítica, é a gente estimular isso. Então, nas práticas de meditação, tem algumas práticas específicas que a gente faz, que a gente usa muito toque físico. Então, por exemplo, você colocar as mãos na região peitoral, sentindo o coração, ou você colocar as mãos no rosto, sabe, com essa sensação de se acolher, de graça. Você não precisa estar passando por uma situação difícil. Até porque o cérebro ele não sabe se é outra pessoa, né, que está tocando você ou se é você mesmo. Exatamente. Então, é muito benéfico, né? Porque produz hormônios, é isso? Sim, ocitocina. Né? Ocitocina. Estimula a produção de ocitocina. Produção de ocitocina. Que é o que a gente recebe. Quando a gente recebe um abraço acolhedor, puxa, eu estou passando ali por aquele momento difícil, vem aquela pessoa querida por mim e me dá um abraço, que eu me sinto ali protegida, segura, é tudo que eu queria. Então, eu posso também fazer isso por mim. E quanto mais a gente vai cultivando essa autocompaixão, a gente vai se lembrando, porque tudo é uma questão da gente se lembrar, né, Cora? Então, assim, eu aprendo uma técnica, uma forma, né, uma prática aqui agora.
Se eu não faço, se eu não continuo, eu esqueço. Sim. A gente precisa estar sempre fortalecendo esse hábito, né? Um bom hábito como esse. E assim, essa meditação de autocompaixão, como você acha que ela pode ajudar no maternar, né? Porque as mães se cobram muito, né? E se culpam muito. E, sei lá, se comparam muito. Então, como pode, né, ajudar dessa forma? Você já fez meditações para esse grupo, né? Para as Grupo mães? de mães. Sim, já fiz. E é exatamente, assim, tudo isso que você falou. A culpa, a cobrança, a comparação. Você tá ali fazendo o que você acha que é o melhor para o seu filho, para sua filha. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma voz dizendo que não é suficiente e que talvez você faça alguma coisa que a sua intenção foi boa ali, mas por algum motivo o resultado não saiu como você esperava. E como lidar com isso, né? Com essa culpa? Então, quando a gente pega a autocompaixão, ela serve justamente para trazer esse acolhimento, esse olhar de falar, espera. Então, o primeiro passo da autocompaixão é você ter essa consciência. Quais são as áreas que eu mais me cobro? Quais são as maiores críticas que eu tenho sobre mim? Como que eu me vejo no meu maternar? Então, você ter essa consciência, e aí tem um exercício muito interessante, porque depois que você se faz essas perguntas, você pensa assim, se uma super amiga minha me contasse que ela está passando por tudo isso que eu me vejo, né, essas situações que eu me vejo, o que eu falaria para ela? Qual tom de voz eu usaria para falar com ela? Quais palavras eu escolheria para acolher essa minha amiga? Porque para o outro a gente tem as palavras mais lindas. Imagina, olha que mãe maravilhosa que você é, olha tudo que você fez, olha a atenção que você... Tá, você não estava aqui presente, mas porque você estava fazendo outra coisa também, pensando no seu filho. Então, a gente tem essas palavras naturalmente, que é a compaixão. A autocompaixão é a gente aprender a ter essas palavras para a gente também. Então, o exercício de imaginar a amiga é muito bom. Ou o amigo é muito bom. Por quê? Porque ele te traz para um lugar da verdadeira compaixão. E aí você substitui. Então tá, tudo isso que eu falaria para outra pessoa, eu vou falar para mim. Muito bom. Fiquei pensando aqui, aplicando, né, tudo que você está falando, como eu podia aplicar melhor na minha própria vida. Porque eu estou precisando evoluir em algumas coisas. Muitas, nós, né? A gente está sempre evoluindo, mas enfim. Sabe aquelas mesmas coisas que a gente acaba, né, repetindo. Enfim. E existem práticas para as crianças? Existem. Eu vou te falar assim, eu não tenho uma formação específica para crianças, mas existem muitas formas de você meditar com a criança, que são formas mais lúdicas. Então, nas meditações, primeiro você vai fazer meditações bem mais curtas, mas existem umas muito bonitinhas que você fala, cheira uma flor, aí a inspiração, agora sopra uma vela, né, soltando o ar e prestando atenção. Tem uma outra que você faz com a criança deitada, aí você coloca um bichinho de pelúcia na barriga e pede para a criança respirar e observar esse movimento, né, do bichinho de pelúcia subindo e descendo. Então, existem algumas formas mais lúdicas de práticas. Tem alguns livros legais, tem um que é Quietinho Feito um Sapo, que é para criança, que é de mindfulness. Legal. Tem algumas práticas guiadas. Tem umas cartinhas também de mindfulness para crianças, com vários exercícios também. Mas são sempre mais curtinhos, né? Dependendo da idade da criança. No ano passado, eu tive a experiência que eu dei aula para um adolescente
de 13 anos Que legal. de idade. E com 13 anos, eu acho que a criança, né, o adolescente ali, ele já entende um pouco mais. Super. Né? A linguagem, assim, já pode ser mais quase que a linguagem que eu uso com os adultos, né, para explicar a meditação. E, nossa, ele teve um resultado ótimo, porque ele realmente, depois de 6, 7 aulas, deu um clique que ele falou, puxa, realmente eu tenho que meditar todos os dias, né? Porque ele queria meditar antes da prova, ele ficava muito nervoso com as provas. E aí, quando deu o clique que ele falou, então eu tenho que meditar mais vezes, não é só antes da prova, eu falei, não. Mas isso precisava vir dele, né? Porque eu já tinha falado outras vezes também. Na hora que deu o clique, ele começou a meditar. Aí depois a mãe dele me gravou um áudio. Lu, ele tirou 10 em 2 provas. Ele tá super feliz. E ele falou que ele acha que foi o efeito das meditações. Que legal! Ai, o máximo. E eu acho que deve ajudar muito nessa fase. E eu acho que é uma construção, né? Então, de repente, se você consegue introduzir isso de forma lúdica quando a criança é pequenininha, porque eu acho que realmente tem que ser mais curto, tem que ser mais lúdico, enfim, ela vai conseguindo chegar lá na frente com mais facilidade de alcançar isso, né? Porque aprender na adolescência não deve ser fácil, né? E às vezes você tem que também estar muito aberto. Eu acho que em toda idade tem seus desafios. Né? Então, acho que o exemplo é a melhor coisa. Sim. Não tem como a gente fugir disso. Né? Isso é uma das coisas que eu falo. Quando mães me procuram, você pode dar aula, né? Minha filha e tal. Eu falo, eu posso. Mas quem vai ser o exemplo dela também? Quem vai ser a referência? Sim. Porque eu vou ver a criança, né, adolescente, criança eu não dou aula, mas para adolescente eu dou. Então, eu vou ver o adolescente uma vez por semana, mas quem que vai mostrar no dia a dia, que vai sentar do lado, que vai mostrar que também medita e que sente um benefício na própria vida? Porque faz diferença, a criança ela repete muito. Não, com certeza. Muito. Com certeza absoluta. O meu enteado, ele fala assim, às vezes eu fico brava com ele com alguma coisa. Outro dia ele falou assim, nossa, tia Lu, sabe o que eu estava pensando? Você podia me dar bronca com aquela voz que você faz na meditação, né? Eu falei, que... Muito boa. Eu falei, eu podia, né? Tá fácil. Essa é muito boa. A criança sempre tem um senso, né? Nossa, uma percepção. umas tiradas, maravilhoso. Você fala, gente... Criança é muito pura, né? E você acha que as pessoas que demonstram maior nível de autocompaixão, elas tendem a ser mais resilientes, né? Com certeza. Essa é uma das habilidades que a gente desenvolve com a autocompaixão. Porque você imagina, né, até olhando para fora, quando chega um filho com uma nota de prova baixa, o jeito que você vai falar com aquele filho pode fazer ele se sentir um nada, ou pode fazer com que ele entenda que ali houve uma falha e que ele vai ter que correr atrás do prejuízo. Então, esse jeito de falar, né, que tem muito do ou você está acolhendo ou você está detonando ali a outra pessoa, a criança. Aí eu dei exemplo com criança, né, com um filho, mas pode ser com qualquer pessoa, né, em qualquer tipo de situação. Assim, aparece uma situação. Então, quando a gente tem essa autocompaixão, quando a gente é capaz de reconhecer, eu falhei, eu errei, realmente, eu poderia ter feito melhor. Puxa, realmente, como você falou, né, tem coisas que a gente fica repetindo e virou um padrão nosso da vida inteira, né? E aquilo incomoda a gente, porque a gente quer mudar aquilo. Então, quando a gente tem autocompaixão, a gente é capaz de reconhecer aquilo que está acontecendo, o que está falho, então eu errei, mas eu também me abro um espaço para pensar assim, o que eu posso tentar diferente da próxima vez? E aí entra muito a resiliência de você, sabe, você se reergue muito mais rápido, Sim. Você, né, volta para o seu equilíbrio e com muito mais energia e disposição para fazer diferente, para pegar aquilo como um aprendizado. Para evoluir, né, realmente, de fato, porque
a gente às vezes tem é igual esse aluno, né, que você falou. Virou uma chave, né? Então é quando vira essa chave e aí a gente consegue se reerguer e demora. Muitas vezes demora, muitas vezes a gente passa anos repetindo o mesmo padrão. E eu acho que uma coisa que é interessante também, Cora, a gente não pensar tanto em eu quero evoluir, eu estou evoluindo, eu preciso evoluir, eu preciso desenvolver, eu preciso melhorar. Porque a gente é quem a gente é. Então, em primeiro lugar, a gente precisa se aceitar. Se eu me aceito como eu sou, com o que é positivo, né, e com o que pode ser melhorado, eu estou me aceitando. Depois eu posso mudar, né, que você falou em algum momento sobre as escolhas. Eu posso mudar, eu posso experimentar escolhas diferentes. com certeza. E é isso que vai fazer a diferença. Então, eu não preciso o tempo todo pensar, né, em eu preciso evoluir, porque se eu ficar pensando nisso o tempo inteiro, que mensagem que eu estou passando para mim? Eu não sou boa o suficiente? O que eu sou hoje não é bom. Sim. E, Lu, bom, a prática de meditação a gente já descobriu aí que é um processo de autocuidado e autoconhecimento, né? Sim. E para quem já medita, né? Quais seriam as dicas para manter essa regularidade, essa consistência na prática de meditação? Acho que é muito de um compromisso, de você falar, isso é inegociável. Meu momento de meditação é inegociável. Engraçado, como é uma prática que depende só da gente, você não depende de nada. Você depende de você só. Sim. Então, quantas vezes a gente vai colocando coisas à frente? Eu só vou resolver isso aqui rapidinho, senão eu não vou conseguir me concentrar para meditar. Sabe? Mas é você fazer daquilo realmente. E uma das coisas que eu acho que ajudam muito a aprofundar a prática. Então, vamos supor, a pessoa já tem uma meditação, uma prática de meditação constante, diária, e ela está ali, ela quer aprofundar mais. É uma coisa que buscar outros cursos, buscar retiros, por exemplo, em que ela possa ficar, porque não é sempre que a gente consegue realmente ficar um tempo, né, um fim de semana inteiro, afastada, só focada na meditação. E eu sinto que isso é uma das coisas que ajudam. Então, vou até falar por mim. Eu medito todos os dias. Mas quando eu quero realmente, eu sei que para mim o que faz a diferença é eu me afastar e ficar 5 dias num retiro. 2 dias num retiro. Então, quando eu tenho essas oportunidades de ter uma prática mais prolongada, sabe aquela coisa, tipo, desliga o celular, vou pegar daqui a 5, 7 dias, é um momento em que eu sinto que a minha prática foi mais a fundo. Caramba. Então, assim, eu vejo que para mim faz muita diferença isso. Você se imaginava se afastando assim? Nunca. Cora, a primeira vez que eu fui para um retiro de silêncio, que eu ia ficar sem meu celular durante 6 dias. 6? Você foi no primeiro retiro, você pegou 6 dias? 6 dias. Gente. E eu ia contando as refeições. Eu pensava assim, são tantos almoços e tantos jantares. E no comecinho eu falava assim, bom, menos um almoço, menos um jantar, menos um, agora só faltam tantos. Do meio do retiro para o fim, eu falava, gente, eu poderia ficar aqui mais 5 dias, tranquilamente. Eu me lembro do momento em que eu peguei o meu celular, né? Teve a quebra do silêncio, porque a gente ficou sem falar também esses dias todos. Você não falava com ninguém? Tinham poucas sessões que você falava com um grupo de professores, mas eu falei acho que em 2 momentos. Tiveram 2 reuniões durante uma semana em que a gente pôde falar sobre a experiência, sobre o que estava acontecendo. Os professores, eles sempre se colocam muito à disposição. Então, por exemplo, se tiver acontecendo alguma coisa, porque você está ali com você, com seus pensamentos. Muitas vezes surgem memórias, surgem emoções, sentimentos. Que você está ali sozinha, às vezes você quer desabafar com alguém. E
eu sempre, né, o jeito que eu fazia. Então, começava a vir uma emoção forte, eu esperava. Então, eu deixava ver como que essa emoção, como que essa história que está aqui na minha cabeça vai se desenvolver. Para onde ela está indo? Como que está, sabe, se desenvolvendo. E aí, em alguns retiros, eu, de fato, pedi para falar com instrutores e me ajudou muito, né? Porque aí você tem um suporte. Então, se você sabe que você tem com quem contar, se a coisa apertar, você vai falar com alguém. Mas, né, você está ali realmente para não falar só nos momentos em que eles indicam. E tem gente que desiste no meio? Nos retiros que eu fiz, eu nunca vi. Assim, foram retiros de mindfulness, né? Um deles, inclusive, foi conduzido, que foi esse meu primeiro, a professora era instrutora do Mindful Self-Compassion, que é a mindfulness com autocompaixão. Então, ela falava muito sobre essa coisa do acolhimento. Então, sempre foram retiros muito acolhedores. Você está sempre absorvendo alguma coisa. Alguém está falando, não é você. Sim, não é você. Se você está sendo conduzida por práticas, tem práticas totalmente em silêncio, mas é o dia inteiro. Então, você acorda, você medita, aí tem aulas de alongamento, de yoga, aí você vai fazer uma caminhada meditativa, aí depois você volta, você toma café da manhã, aí depois você tem um tempo para você. Oi, tudo bem? Como Não. passou a noite? É todo mundo, nem troca olhar. Não troca É todo olhar. mundo andando, olhando para baixo. É você no seu mundo. Você come sozinha, olhando para sua comida. Tem gente que fecha os olhos na hora que está mastigando. É uma experiência assim muito única. E para mim sempre foi muito, sempre me levou para lugares de mais profundidade na minha prática. Então, quando eu saio do retiro, eu vejo que a minha prática do dia a dia tem diferença. Não, deve ser muito... Então, assim, deve ser um desafio, principalmente para quem nunca fez um negócio desse, né? Para todo mundo é desafiador. Mas a pessoa já tem que estar praticando, né? Não dá para a pessoa, de repente, cair de paraquedas no retiro. Tem um dica, livro... Gente, não vai fazer um negócio desse, você vai pirar. Mas você sabe, tem um livro que é o 10% Mais Feliz. Ah, sei. O jornalista, ele foi para um retiro, assim. Ele foi de cara para o retiro. Ele não meditava antes. E é muito interessante, assim, você lê a experiência, ele descrevendo a experiência dele, como foi. É engraçada, né? Ele traz o texto lá, né? A história dele de um jeito muito leve, muito engraçado. Então, é divertido você ler. Mas eu não recomendaria. E aí é uma outra coisa, tem retiros e retiros. Tem retiros que são mais extremos, são mais rígidos. Então, você acorda muito cedo, você tem certas práticas, tem certas posições. No mindfulness, o que eu vejo nos retiros que eu fui, a gente sempre teve muita liberdade. Então, por exemplo, a gente acordava num horário cedo, mas não era 4, 5 da manhã. Era num horário, né, 7. 7. A gente começava a meditar às 7. Aí meditava, depois fazia uma aula de yoga das 8 às 9, aí tomava café da manhã. Assim, eram horários um pouco mais, assim... Claro, né, que tem pessoas que acordam realmente no dia a dia 4, 5 horas da manhã, mas, né, se você pegar a maioria das pessoas, eu acho que... Então, assim, o retiro do mindfulness, você pode fazer uma prática de meditação sentada, mas se você tiver com desconforto no seu corpo e você quiser se deitar, tudo bem, ninguém vai falar nada. Ah, eu te perguntei isso aquele dia, né? Se você quiser caminhar no fundo da sala enquanto o professor está guiando a prática, você pode, se é aquilo que o corpo precisa. Você pode dormir? Dormir, você pode, mas daí você não está meditando. Você está dormindo. Sempre tem algum que ronca lá no meio da meditação. Mas... Entendi. Só para eu estava falando de quando eu peguei meu celular, né? Quando eu saí do meu primeiro... É verdade. De quando eu saí do meu primeiro retiro. Eu me lembro, eu sentei num lugarzinho, assim, num cantinho, e eu fui tirar meu celular do modo avião. Quando eu fui tirar, eu me lembro que entraram, assim, sei lá, 500, 600 mensagens de WhatsApp. Era um negócio que ainda... Não, e mensagem de grupo e tudo mais. Eu me lembro que sabe quando eu rolei a tela, assim? Comecei a ver se tinha alguma coisa
sabe, de urgente, de importante, de relevante. Eu falei, nossa. Eu fechei o celular, eu falei, não vou responder ninguém agora, mas assim, falei, nossa, que interessante, né? Porque Não tem nada urgente, não tem geralmente nada acontecendo, urgente, né? exatamente. Uma amiga minha outro dia me ligou e falou assim, nossa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. Eu falei, eu também. Sim, tá chegando perto das férias, eu tenho muita coisa para fazer. Mas aí eu tento lembrar uma coisa. Alguém vai morrer se eu não fizer? Não. Então não é tão urgente. É isso. Porque ninguém vai morrer, então tá tudo bem, entendeu? É isso, Cora. A gente Aí eu deveria... falei isso pra minha amiga. Eu falei, meu, faz, entendeu? Mas não pira. Não Sabe? pira. Porque, Deus me livre, é muito ruim viver assim. Nossa, eu fui muito ansiosa, tá? Muito. Até muitas pessoas falam, nossa, você é ansiosa, é tão calma. E eu penso, ela não me conhece. Só que, na verdade, eu acho que eu mudei, realmente. Eu acho que porque eu me conheço e eu sei lidar com muitas coisas que vêm. E quando vem também, eu ponho pra fora. Eu sou uma pessoa que eu externalizo o que eu tô sentindo também, sabe? Né, eu faço terapia, enfim. Eu acho que eu procuro outras formas também. Eu comecei a fazer dança, né? E é uma terapia ativa, sabe? É uma forma também de fazer uma terapia, né? De extravasar, enfim, é tão gostoso. Então, eu acho que isso me ajuda, mas uma coisa que eu queria muito aprender é controlar, às vezes é isso, pensamentos que a gente às vezes vai recebendo tanta coisa, né? Eu passei por alguns meses desafiadores, né? De muitas coisas acontecendo. E aí, às vezes, a sua mente vai longe e começa a criar coisas que nem aconteceram, que é essa ansiedade, né? Então, talvez uma pessoa que está convivendo comigo, ela não está percebendo que eu estou sentindo isso, mas eu, dentro de mim, sei que estou sentindo isso, entendeu? Então, como acalmar esses pensamentos, entendeu? E muitas vezes, pensamentos, né, negativos, principalmente quando é ligado a alguma coisa difícil que você passou, recente, sabe? Então, enquanto você estava falando, eu fiquei pensando, talvez, se eu tivesse a meditação como um compromisso, talvez isso me ajudasse muito a conduzir minha mente nessas horas, entendeu? Porque às vezes sabe, do nada eu tô aqui fazendo alguma coisa, de repente vem um flash de um pensamento ruim que gera uma angústia, né? Um medo de algo recente que você viveu e que tá te preocupando, ou que tá deixando você um pouco mais aflita, enfim. Nossa, é um desafio, né? Controlar a nossa mente. É um desafio e eu não sei se a gente consegue, de fato, controlar. Não sei se existe uma forma da gente controlar que esses pensamentos não venham. Sim. Mas o que a gente começa a aprender, de novo, é mudar a relação. Sim. Então, não permitir, né, que aquele pensamento cause aquela angústia. Uma sensação. Ou até mesmo você notar aquela angústia naquele momento e você ter a capacidade de pensar em não em outro assunto totalmente diferente, mas de você pensar naquilo que você pensou de uma outra forma. Eu tento muito assim, quando eu vejo, porque geralmente é um pensamento que é uma viagem, né? Uma criação, e eu sou super criativa. Aí, quando eu crio esse pensamento ruim, eu tento pensar com a razão, sabe? Me observar e falar, não, vamos racionalizar isso, né, gente? Pelo amor de Deus, não vamos deixar esse pensamento invadir a gente desse jeito. Mas, às vezes, a gente está tão cansado, né, em alguns momentos, que a gente, às vezes, até esquece a forma que você faz para aquilo não acontecer, sabe? Então, às vezes, eu lembro... É isso, às vezes eu gosto de montar a cavalo,
Porque lá não dá para pensar em outra coisa. Se você estiver distraída, é capaz de você cair. Entendeu? A dança. Agora eu tô tentando, né? Tô fazendo uma aula de dança de sapateado. Eu nunca fiz. Então, assim, ou eu presto atenção ou eu não vou conseguir fazer nada. Então, não dá para você pensar em outra coisa. E aí eu acho maravilhoso, porque eu só tô pensando nisso. E quando eu fiz a meditação com você, foi muito legal, porque uma das coisas que... Lembrei o que eu ia falar aquela hora. Uma das coisas que me dava muita angústia quando eu ia meditar... Pensar, gente, vai demorar muito. Ai, meu Deus do céu. Como é que eu vou aguentar esse tempo? E aquele dia passou rápido. E eu nem tava com as costas apoiadas. E eu aguentei e eu nem percebi. Foi aquilo que eu falei, gente, isso não é normal para mim. Eu precisaria estar muito, assim, minimamente com as minhas costas apoiadas. Eu tava, né, só com o bumbum nos isquios para não ter dor. E aí, nossa, eu pensei, como que eu aguentei? E aí passou rápido. Quando eu olhei no relógio, tava na hora de acabar. E eu pensei, nossa, acabou e eu nem vi. Foi muito maravilhoso. Agora, até se eu puder complementar um pouco, né, sobre isso que você falou dos pensamentos. Pra gente, tem uma frase que os neurocientistas usam, que eu acho maravilhosa, e é muito verdadeira. O nosso cérebro, ele funciona como um velcro para pensamentos e memórias negativas, e ele funciona como um teflon para pensamentos e memórias positivas. Então, no cérebro, a forma que o nosso cérebro é estruturado, ele está muito mais, a função dele é muito mais salvar a gente de uma situação de perigo do que encontrar a nossa felicidade. Então, é natural que quando surge uma preocupação, aquilo parece que entra e fica, ele chega para ficar, né? Tem uma amiga minha que fala, tem pensamentos que acampam na nossa cabeça, né? E eles ficam ali, tipo, daqui eu não saio. Então, o que a gente pode fazer? É começar a estimular os pensamentos positivos. Então, por que eu estou pensando nisso? Ou até mesmo você falar assim, poxa, eu pensei nisso. É você reconhecer, eu pensei nisso. Mas isso é só um pensamento. Isso não é a realidade. Sim. Porque, às vezes, como você falou, na hora que vem para angústia, né, a gente tem uma mente muito criativa, que já cria o cenário completo, começo, meio e fim. E você entrou naquela história, você comprou aquela história, todo o corpo comprou essa história também. A gente começa a sentir o coração mais acelerado, a respiração mais ofegante. Então, como que você sai daquilo? Perde até fome, às vezes. Perde a gente, fome. Como assim? E sabe por que a gente perde a fome? Porque no nosso mecanismo de defesa, então assim, se a gente estivesse realmente passando por uma situação de risco de vida... Luta e fuga, o nosso aparelho digestivo, ele não... Todo o sangue, ele sai do aparelho digestivo. Sabe aquela sensação de vazio? Estômago vazio, Sim. assim? Nossa, deu um frio na barriga. Porque o sangue, ele foi para a extremidade. Porque você tem que lutar ou fugir. Muito bom. Então, quando a gente sabe desse conceito, quando a gente sabe dessa teoria, do que acontece de fato, é uma coisa que quando vem o pensamento negativo e vem a angústia junto, você pensa... É só um pensamento. Peraí, deixa eu olhar, tudo bem. Estou sentindo angústia, a angústia está aqui presente. Mas é um pensamento. E muitas vezes é a gente falar para nós mesmas, isso que eu estou pensando pode acontecer? Pode. Mas pode não acontecer? Pode também. Sim. E a gente ter uma forma de se relacionar com os pensamentos diferentes. Não sei onde eu li ou já escutei que a maioria das coisas que a gente já imaginou não acontece. A maioria das coisas Tem até uma porcentagem que é bizarra. Realmente não acontece, a não ser que você se esforce, né? Para aquilo acontecer. E, bom, Lu, uma coisa que eu acho importante. É possível aprender a meditar sem profissional? Sem ser o app, né? Porque hoje em dia tem um monte de aplicativo que ajuda você a meditar. Mas... Eu acho que é possível, mas eu acho que o profissional sempre ajuda. Então, assim, quando eu comecei a meditar a partir de uma necessidade que eu tive
das minhas crises de ansiedade, então eu fui atrás de livro, eu fui atrás de técnicas diferentes, eu fazia daquilo, a meditação era meu remédio, todos os dias eu meditava, porque a outra sensação da falta de ar era tão desesperadora para mim, então realmente eu abracei a meditação e eu falei, eu vou me curar desse negócio. Então, mas ali foi numa situação de crise. Eu acho que quando você tem uma pessoa, um profissional que te oriente, você vai entender as teorias, né? Assim, até Sim. pequenos exemplos, quando eu falo da âncora, não, sua mente não vai esvaziar. Mas hoje em dia tem muitos livros, assim, muito bons também, né? Então, você minimamente vai ter que aprender bastante sim, antes de sair fazendo, né? Porque dá senão você vai dormir. Você dorme, ou a mente divaga. Eu acho que um dos grandes desafios também é a pessoa começar a fazer e não saber se está fazendo certo, se está fazendo errado, porque não existe meditação certa e errada. Existe a meditação que você fez ali, Sim. né? Mas a pessoa que está começando, muitas vezes a pessoa começa pelo aplicativo e ali ela faz 1 semana, 2 semanas e ela não está vendo o resultado, ela não está entendendo direito se aquilo está funcionando ou se não está, se é daquele jeito mesmo que ela tem que se sentir ou não. E ela fala, acho que não está ajudando em nada. Mas se ela sabe que existe um processo, existe um tempo, né, que ela pode levar, né, qual a consciência, dela perceber a consciência do dia a dia. Então, eu acho que isso faz a diferença, né, na hora que você tem um profissional. E Lu, para finalizar, qual dica você daria para quem nunca meditou? Comece. Experimente. Entra no grupo. Entra no grupo de meditação, eu te ajudo. Eu acho que experimente, veja como você se sente. E não tenha essa expectativa de que em uma meditação você vai se sentir num lugar de paz. Agora até, você falou, eu senti isso quando você fez a meditação. Foi muito bom e fez toda a diferença aquele dia. Mas você sabe que não é sempre que a gente sente, né? E assim, não dá pra gente ter essa expectativa de que a meditação é a solução para todos os meus problemas. Não é. O problema ele vai estar sempre. Eu acho que, inclusive, eu fui sem expectativa. E talvez por isso foi tão, né? Eu vi tanta coisa boa. Porque às vezes a gente vai com muita expectativa, né? Com muita ansiedade para resolver alguma coisa. Eu fui só porque eu queria realmente... acho que eu tô precisando disso. Vamos ver. Sim. Legal. Lu, agora a gente vai pro bate-bola final, que é o menu degustação. Vamos ver. Qualquer coisa você medita. Bom, um benefício principal da meditação. Autorregulação emocional. Melhor horário para meditar. Aquele que encaixa na sua rotina. Meditação em uma palavra. Conexão. Conexão. Eu ia falar conexão comigo. Boa, ótimo. Um mito sobre a meditação. Meditar é não pensar em nada. Maravilhoso. Principal desafio para quem começa a meditar. A expectativa. Benefício da autocompaixão em uma palavra. Acolhimento. Meditação guiada ou silenciosa? Para mim, silenciosa. Tempo ideal para uma sessão de meditação? Aquele também que se encaixa no momento. E um conselho para quem quer começar a meditar? Comece. A meditação é um processo de autoconhecimento? Com certeza. Ai, é isso. Você foi ótima, viu? Você nem precisou. Acho que você meditou antes de vir pra cá. Não meditei muito hoje, com certeza. Bom, Lu, obrigada. Eu adorei ter você aqui hoje. Foi, assim, maravilhoso. Eu fiquei com muita vontade de meditar mais vezes com você. Bom. Espero que... Bom, a gente está aí com alguns planos, espero que eles aconteçam, mas vou meditar bastante para não ficar ansiosa. Até lá. Obrigada por tudo, né? Por dividir sua experiência tão pessoal, por trazer a meditação de uma forma leve, de uma forma possível, né? Até palpável, porque eu acho que é isso que faz a diferença. A gente parar de achar que é algo inalcançável, algo só para quem
é como a Lu, calma, serena, que fala assim, bem calminha. Mas você viu que Menos quando quando ela briga com o Miguel, não é assim. A gente vai trazer o Miguel aqui para contar pra gente como é que é. Bom, aproveita para seguir a Lu nas redes sociais, @Kavaná Meditação, Kavaná Meditação. Ela dá sempre dicas, enfim, ela tem o grupo também, que eu achei super legal. Acho que se você tem interesse, né, faz um teste, conhece, acho que vale super a pena. E é isso. Muito obrigada, Lu, por ter aceitado o convite. Foi um prazer enorme. Obrigada. Eu adorei. Eba, Muito obrigada. que O prazer bom. foi meu, Cora. Eba. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, né, sobre meditação, autocompaixão e que tenha sido esclarecedor aí para vocês. Continuem acompanhando a gente nas redes sociais, no YouTube agora, né? Não esquece de seguir o YouTube. E é isso. Obrigada. Tchau.